Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me fazem e eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Então, se você está interessado, vamos lá comigo. A primeira pergunta que eu tenho aqui, né, que muitas pessoas me perguntam, é como é a escola em Portugal? E eu vou falar um pouco da realidade do meu filho. Meu filho tem 13 anos e ele entrou na escola no mês de setembro, que é o mês que começam as aulas aqui, tá? É diferente do Brasil. No Brasil, o ano letivo começa em fevereiro e em Portugal começa em setembro. E as férias de inverno, que são 15 dias, é em janeiro, e as férias de verão, que são quase 3 meses, é em junho. Então, em junho eles entram de férias de verão e fica junho, finalzinho de junho, aí fica julho, agosto e em setembro, meado de setembro, lá pro lado do dia 10, 13, até o dia 15, as aulas começam. Começa um novo ano letivo. E eu tenho gostado muito da escola, né, da educação aqui de Portugal. É um dos motivos que me faz ficar aqui no país. É a educação que o meu filho tem. Ele está no 7º ano, ele tem aula de inglês e não é um inglês básico como no Brasil, é um inglês mais avançado. Ele tem a prova também de conversação, de áudio e além da prova escrita. E ele tem aula de francês, ele nunca teve francês, ele se encantou pela língua. Graças a Deus ele é um bom aluno, ele tem conseguido alcançar a turma, né, os objetivos da turma, salvo a matemática, porque a matemática aqui é bem complicada, então ele está precisando fazer um reforço em matemática. Ele faz o reforço para tentar recuperar, porque como é por trimestre aqui, o primeiro trimestre ele não conseguiu, teve que optar pelo reforço, tanto na escola como reforço paralelo particular. E continuando falando da escola, ele estuda praticamente o dia todo, né? Ele tem na segunda, ele estuda o dia todo, então ele vai para a escola, ele entra às 8h15, como diz aqui, né? Que é 8h15, ele entra às 8h15 e sai às 5h15. Ele almoça na escola e ele já se habituou com o costume, com o cardápio, que é bem variado, tem a sopa, porque aqui eles têm o costume, né, de tomar sopa na hora do almoço, tem a sopa, tem a comida, tem a salada, tem o pão, que eles comem o pão também junto com a comida, é um costume deles. Tem um site, né, que é como se fosse um aplicativo, que nós acompanhamos tudo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque eu vou abrir aqui para tentar mostrar para vocês esse site, que é muito interessante. Então, eu entrei aqui no aplicativo, é como se fosse um aplicativo, não sei se dá para vocês verem. Aí eu vou em menu, nossa, isso, menu. Aí eu tenho as opções ali em menu, que eu vejo início, menu. Dentro do menu eu tenho cartão, porque ele tem um cartão magnético que ele passa na entrada e me mostra a entrada dele aqui. Às vezes, quando ele vai sozinho, que eu não consigo falar com ele, eu entro aqui e vejo a entrada dele, ó, que horas que ele entrou na escola. Esse cartão também serve para ele colocar o dinheiro que a gente manda, ele deposita o dinheiro nesse cartão e almoça, faz lanche, compra na papelaria com esse cartão.
Esses dias ele começou a aula de música e tinha que comprar material de música e ele comprou mesmo lá na escola, na papelaria da escola. Então, eu consigo visualizar toda a movimentação que ele faz com o cartão dentro da escola. O que ele comprou, o que ele comeu, se ele comeu, quanto ele tem, entrada, saída. Aí depois tem no outro menu as avaliações, né? Que são as datas das provas dele. Tem a turma. Na turma, eu consigo ver o nome dos professores, as disciplinas, o horário, as faltas, tudo isso. Portaria é a entrada, né, dele. Refeições, o que eu consigo ver? Eu consigo ver as ementas, que aqui é o cardápio. Então, eu consigo ver o que tem no dia seguinte. Eu não tenho esse problema com ele, que ele come de tudo. Então, um dia é peixe, outro dia é carne. Eu consigo ver o que ele vai comer no dia seguinte. Aquisição. Eu entro por aqui, como ele já tem o dinheiro no cartão, eu compro a comida dele para a semana toda, eu agendo, né? Para a semana toda, ou eu agendo para o dia seguinte, ou eu cancelo. Vamos supor que amanhã eu já sei que ele não vai para a aula, ele está doente, ou ele... Enfim, eu tenho que resolver alguma coisa com ele. Então, eu entro aqui e cancelo a comida que eu tinha comprado, que eu tinha agendado. Consigo ver as notas dele também. Consigo ver as faltas, se por um acaso ele chegou atrasado em uma aula, se ele faltou aquele dia todo, se ele faltou algum horário lá dentro da escola mesmo. Existe a DT. O que é a DT? A diretora de turma. Toda turma tem uma professora eleita como diretora de turma. Então, se você quer resolver algum problema, as reuniões, tudo quem faz é aquela professora, aquela diretora de turma. Qualquer problema, você se reporta a ela primeiro. Se ela não resolver, aí você vai na diretora da escola, mas geralmente a gente consegue resolver tudo por ela. Isso que eu falei para vocês é até o 9º ano, ele tem todas as disciplinas que se tem também aí no Brasil. Quando chega no 10º ano, eu acho que no 9º ano já se faz um teste de aptidão, se a criança ainda não souber qual é a profissão que quer seguir. No 9º ano já se faz um teste de aptidão e ele, a partir do 10º ano, ele já começa. No 11º, 12º ano, já é tipo um técnico. Só tem as disciplinas direcionadas para aquela profissão que a criança escolheu ou que a criança tem aptidão. É uma coisa também que eu achei muito interessante, né? Vai descartar aquelas disciplinas que talvez a criança não goste, não tenha nenhuma afinidade. Outra dúvida que as pessoas me perguntam é: uma criança, né? Eu fui legal para o país, eu consigo matricular meu filho? Consegue matricular seu filho sem problema nenhum. Você tem que trazer, já falei isso em outros vídeos, você tem que trazer o histórico da criança apostilado, tem que trazer o cartão de vacina e com o passaporte você consegue matricular a criança tranquilamente. A partir dos 3 anos de idade é escola normal, né? Você não paga nada, você só paga a alimentação se você não tiver o escalão. Eu vou explicar mais à frente o que é o escalão. Então, você só paga a alimentação. Quanto é a alimentação diária? R$ 1,46. E antes dos 3 anos de idade é o infantário que eles chamam aqui. Não existe o infantário público, né? O infantário, ele é a creche, né? Como se fosse um berçário, antes dos 3 anos de idade, até os 3 anos. Ele é cobrado de acordo com o escalão dos pais. É cobrado de acordo com o valor que aquela família recebe. Então, o seu filho pode estar numa creche que um pai paga, sei lá, 120, 200 euros e você paga 60, 80, depende muito do escalão que a criança se enquadra. E o que é o escalão? O escalão é tipo uma bolsa que a criança recebe. E esse escalão é dividido em 4, escalão A, escalão B, escalão C, escalão D. Então, o A não paga nada.
não paga comida na escola, não paga o passeio, se tiver, recebe um valor do governo para gastar com material, com alguma coisa na escola, né, na papelaria da escola. Então, o escalão A ele não paga nada. O B parece que paga uma porcentagem mínima, né? E assim por diante. O C já paga mais do que o B. E o D também paga um pouco a mais do que o C e o B. Então, o escalão serve para auxiliar, para ajudar, é como se fosse uma bolsa, né? E quem decide essa questão do escalão é a segurança social. Não é todo mundo que consegue o escalão. Pelo que eu sei, somente quem está legalizado é que consegue o escalão, porque a criança tem que estar legalizada para ter o número da segurança social aqui. Outra pergunta que me fazem, e era um questionamento que eu também tive antes de vir para Portugal. Quando a criança chega em Portugal, ela volta um ano? Olha, você vai trazer o histórico da criança, o histórico apostilado. E aqui eles vão fazer a equivalência desse histórico. Então, quem faz essa equivalência, se o histórico já tiver apostilado, é a própria escola, a própria secretaria recebe esse histórico e faz a equivalência. Eu não sei se eles mandam para algum lugar, mas eu sei que você resolve tudo na secretaria da escola. E eu acredito que seja de acordo com as notas da criança, né? De acordo com o desenvolvimento que a criança teve na escola de origem, é que ela vai ser lotada em determinado ano. O meu filho, por exemplo, tinha terminado o 6º ano, as notas sempre foram muito boas, e aqui ele continuou o 7º, ele começou no 7º, porque ele já tinha feito o 6º. Eu programei para chegar aqui o mais próximo possível de setembro, para ele já iniciar o ano letivo, não começar no meio do ano, não iniciar a escola com as aulas já terem começado. Então, eu cheguei em abril, ele terminou o ano letivo no Brasil em dezembro, eu cheguei aqui em abril. Optei por não colocá-lo na escola, porque eu queria que ele iniciasse em setembro, e só coloquei ele na escola em setembro, até mesmo porque de abril a junho foi o período que eu estava ainda me adaptando, escolhendo a cidade que eu ia morar, resolvendo questão de casa, de documentação. Então, eu preferi colocá-lo em setembro. Então, ele iniciou as aulas em setembro, junto com as crianças, começou com a turma, tudo bonitinho. Outra dúvida das pessoas é em relação à saúde, né? Eu já gravei um vídeo falando só sobre a saúde de Portugal, que é uma experiência que eu quis contar para vocês, de um tratamento que eu tô fazendo. Mas mesmo assim, agora eu vou dar uma pincelada, se faltou alguma coisa naquele vídeo, em relação à saúde de Portugal. Não preciso dizer que é uma saúde muito boa, apesar das pessoas, da maioria das pessoas aqui, né, portugueses, médicos, oftalmologistas, todos falam muito bem dos médicos do Brasil. Para eles, os médicos do Brasil são os melhores. Aí surge aquela interrogação, por que a saúde do Brasil então não é boa? Já que a formação dos médicos do Brasil são as melhores, são excelentes, são elogiados, eles são elogiados aqui fora, né? Inclusive os livros que eles estudam, alguns médicos já me contaram que alguns livros que eles estudam, o português é do Brasil. Então, a gente vê a incompetência dos administradores, né, dos políticos em relação à nossa saúde, porque realmente os médicos são ótimos do Brasil. Então, a saúde aqui, ela é muito boa. Então, aqui eu já falei que não é gratuita a saúde pública, né? É cobrado um valor simbólico, é R$4,50 no posto de saúde e 16 euros no hospital. E todo exame que você fizer também vem cobrando.
mas é tudo um valor mínimo, valor simbólico, 1 e pouco, 2 e pouco. Crianças até 18 anos não pagam, grávidas também são isentas, doadores de sangue são isentos e idosos também são isentos. Fiquei sabendo também que quem é legalizado, que está desempregado, também pode pedir a isenção dessas taxas. Outra coisa importante que eu não comentei no meu outro vídeo é sobre o número do utente, porque para você pagar esse valor, se você está ilegal no país, você tem que trazer o PB4. Já martelei várias vezes a importância do PB4. Se você não traz o PB4, você está ilegal no país, dificilmente você vai conseguir fazer o número do utente. O que é esse número do utente? É como se fosse o número do SUS que tem aí no Brasil. Então, você só consegue fazer o número do utente se você estiver legalizado no país. Se você não estiver legalizado, você não consegue fazer o número do utente. Aí algumas pessoas que estão assistindo o vídeo vão lá nos comentários e vão falar: não, mentira, eu consegui fazer. Gente, não consegue. Porém, em alguns lugares, algumas pessoas fazem. Exemplo da onde eu moro. Você vai num dia, a moça fala que você não pode fazer. Passa um mês. Se você for lá e encontrar uma moça diferente, talvez essa moça vá fazer. Mas regra básica não faz de jeito nenhum. E eu ainda presenciei uma mãe que não estava, uma mãe brasileira, não estava legalizada, nem o filho tinha por volta de 13 anos, que na verdade ela não pagaria essa consulta, porém, como eles não têm o número do utente, ela teria que pagar 36 euros no posto de saúde. E se fosse no hospital, são 74 euros. Então, assim, é importante trazer o PB4, é uma forma de você se respaldar em relação a você pagar uma taxa menor aqui, tá? Porque de regra básica, pelo menos em Lisboa, onde eu moro, não se faz o número do utente para quem é ilegal. Eu tenho uma amiga que ela foi para Braga e não teve problema nenhum de fazer em Braga. Então pode ser que lá em Braga eles façam. Mas como eu sempre falo, eu estou falando da minha realidade, a realidade da onde eu moro. Eu não posso falar uma coisa que eu não conheço, né? Então lá em Braga ela conseguiu fazer, aqui ela não conseguiria fazer. Uma outra pergunta que me fazem também, algumas pessoas já me fizeram, apostilamento, ele tem validade? Não, apostilamento não tem validade. Eu devo apostilar o original ou a cópia? Sempre o original. O que tem validade, na verdade, é sua certidão de nascimento, ou casamento, ou divórcio, o que você for trazer para alguns órgãos. Não são nem para todos. Então, pode ser que se sua certidão, não é por causa do apostilamento, mas é o documento em si. Porque, por exemplo, se você apostilar o seu diploma, pode passar 10 anos. Seu diploma vai continuar sendo válido aqui. Vai passar 2 anos, você não vai deixar de ter aquela formação que você tem, né? Já a certidão, ela pode ter alguma alteração no entendimento de alguns consulados, né? Mais para consulado, eu acho. Outra pergunta, assim, que é bem frequente, você tem alguma dica de emprego para mim? Gente, não. Não tenho. O que eu tenho são os sites que funcionam bem aqui, né? Que você pode estar pesquisando, você pode cadastrar, não pode falar cadastrar aqui. Porque cadastrar aqui é outra coisa. Como eu disse, eu ainda quero fazer o vídeo de palavras de Portugal. Cadastrar aqui é como se fosse ficha criminal no Brasil. Então, o cadastro é como se fosse a ficha criminal. Você não pode falar, eu quero fazer meu cadastro. Uma vez eu falei isso exatamente no balcão de emprego e a senhora que me atendeu falou assim, então a senhora vai ter que ir para a delegacia. E me explicou, falou na brincadeira, porque sabe que eu sou brasileira, falou na brincadeira. Mas você pode fazer a sua inscrição
nesses sites. Eu vou deixar no link os sites que você pode entrar e fazer a sua inscrição. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, lembrando que você saiu do seu país. Eu vou dar o exemplo de mim novamente. Eu saí do meu país, lá eu sou professora, eu sou psicopedagoga, né? Então, eu saí do meu país, aqui eu não sou professora. Mesmo que eu queira fazer a minha equivalência, a equivalência do meu diploma aqui em Portugal, vai ser muito difícil entrar nessa área, por causa da língua. Mas para quem é médico, enfermeiro, aí sim, se você tem uma profissão, você pode tentar. Você vem, traz o seu diploma, seu histórico, tudo apostilado direitinho e faz a equivalência. Fazendo a equivalência, você pode conseguir entrar na sua área. Mas, regra geral que eu vejo muito brasileiro que tem uma profissão, é formado, talvez pelo motivo de vir ilegal, né, não vir de uma forma legalizada, ele está trabalhando em várias outras coisas. E aqui é muito interessante porque não é nada desmerecedor se você trabalha como garçom, por exemplo, que é empregado de mesa. A mentalidade dos europeus é de que você está servindo, não é que você é empregado deles, mas você está contribuindo. É uma coisa assim bem interessante. Então, assim, são trabalhos dignos, né? Também são dignos no Brasil, mas a mentalidade das pessoas, o olhar das pessoas é diferente. Se você trabalha numa empresa, a moça do cafezinho parece ter menos importância do que o seu diretor, entendeu? Então, aqui não. Então, os sites que eu vou deixar na descrição do link é o Inded, inded.pt, empregos.sapo.pt. Esse do Sapo eu gosto muito. Tem o OLX também, olx.pt. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os sites que eu conheço e vocês podem fazer inscrição nesses sites e boa sorte, né? Quem sabe vocês conseguem um emprego a partir desses sites. Uma informação que eu acho muito interessante deixar para vocês aqui é que quem é técnico de TI ou tem uma faculdade nessa área, quem mexe na área da computação, programação, tudo isso aqui eles super valorizam, tá? Porque aqui tem muito pouco, então eles super valorizam essa área. E né, meu irmão mas não quer vir. Então, quem gosta dessa área de TI, aqui é uma área muito boa, eu aconselho vocês. Uma outra pergunta que me fazem, que eu achei interessante, me fazem a seguinte pergunta: Janaína, você é cidadã italiana, então quando você foi para Portugal, o seu marido não passou pela imigração. Bom, quando eu vim para Portugal, eu ainda não tinha minha cidadania. Eu fiz, na primeira semana que eu estava em Portugal, eu fui para a Itália, dei entrada no reconhecimento da minha cidadania e quase 3 meses depois eu voltei para buscar a minha tão sonhada cidadania italiana. Um beijo, Flávia. Então, a Flávia foi que fez a minha cidadania. Eu fiz um vídeo deixando todos os contatos dela. Vou atualizar porque eu acho que mudou. Vou deixar na descrição desse link também, para você que tem direito à cidadania italiana. Se quiser, procura a Flávia, essa eu garanto. Ela é maravilhosa, se tornou uma grande amiga. Então, quando eu passei pela imigração, eu passei normal. Entrei como turista. Meu marido também. Porém, para quem tem cidadania europeia, não necessariamente a italiana, mas qualquer cidadania europeia, e estiver pensando em vir para Portugal, para viver em Portugal, eu tenho uma dica interessante. Você não precisa comprar sua passagem de volta e nem o seu cônjuge. Por quê? Porque você já pode fazer o contato com o CEF, tá? E o CEF dá uma autorização para o seu cônjuge entrar com você, ok?
Eu não sei se ele vai passar pela imigração e tal, mas se passar pela imigração, que fizerem as perguntas, você vai apresentar a autorização do CEF de entrada, porque quando chegar aqui, você faz o agendamento no CEF e faz o reagrupamento familiar, ou seja, você legaliza dando a residência, você dá a residência para o seu cônjuge, certo? Então, não vai ter grandes problemas na hora de passar na imigração se você seguir esse protocolo. Outra pergunta que me fazem é se eu passei com a minha documentação da cidadania na imigração. Passei, linda e bela, tranquilamente, com tudo na minha bolsa de mão, tudo guardadinho ali. Gente, quando eu estava, antes de vir para Portugal, quando eu estava em alguns grupos de WhatsApp, me amedrontaram demais. Você é louca, vai passar na imigração com esses documentos, vão te barrar, você vai ser deportada, não sei o que, não sei o que lá. Gente, a imigração não está preocupada com o papel que você tá carregando. A imigração vai estar preocupada se eles perceberem que você está entrando para ficar, ilegal. Está preocupado se você está carregando algum tipo de droga, né? E sua bolsa vai ser revirada se você tiver algum líquido a mais do permitido, né? Do volume a mais do permitido, que eu acho que são 100 ml na bagagem despachada. Fora isso, você não vai ter, ninguém vai revistar a sua bolsa, ninguém vai te deportar porque vai achar algum papel na sua bolsa, entendeu? Eles não estão preocupados com papel, eles não vão parar para ler papel por papel, nada disso. E eu trouxe na bagagem de mão porque quem já tirou a cidadania, já fez o reconhecimento da cidadania, sabe que são documentos importantíssimos, que não podem ser extraviados. E a mala despachada, ela pode ser extraviada. E a sua bagagem de mão não, tá com você, tá protegida ali. Então, eu tirei esse mito da minha cabeça, porque é um mito, ninguém vai ficar revistando o seu celular, porque os grupos de WhatsApp são ótimos, eles ajudam demais a troca de experiência. Mas tem muita coisa que é falado num grupo de WhatsApp que não é verdade, entendeu? Então, assim, esquece isso, ninguém vai ficar revistando a sua bolsa, procurando os seus papéis e lendo o que você tá ali, lendo o que você tá trazendo. E eu coloquei tudo junto ali, tudo junto e misturado. Meu PB4, minha reserva de hotel, coloquei ali o seguro viagem e no meio minhas certidões. E não tive problema nenhum, entendeu? Na imigração não me pediram nada disso, né? Não me pediram seguro viagem, não me pediram nada. Se me pedisse alguma coisa, como seguro viagem ou reserva de hotel, que às vezes pedem ou reserva de hotel ou carta convite, eu ia entregar numa boa, ia abrir tudo ali, ia folhear e entregar. E ninguém ia pegar meus papéis para ficar vendo. Não existe isso, tá? E a outra pergunta que me fazem, a última pergunta é: vale a pena sair do Brasil e ir para Portugal? Olha, gente, é como eu sempre falo nos meus vídeos. Cada história, cada um tem a sua história. Vocês conhecem a minha, né? Eu sou funcionária pública. Meu salário não era baixo, né? Girava em torno de quase 5.000. Então, meu marido também ganhava mais ou menos isso. E mesmo assim, a gente decidiu largar tudo e vir. Eu tirei uma licença, né, de 2 anos, porque eu tenho até 2019 agora para pensar. Tenho mais um ano aí pela frente para pensar, já vou fazer 1 ano aqui em Portugal. E eu tenho mais 1 ano para pensar se eu quero ficar ou não. Se fosse hoje que eu tivesse que decidir entre voltar para minha cidade, voltar para o meu país ou ficar em Portugal, eu ficaria em Portugal. Aqui eu tenho tranquilidade no meu país, principalmente na minha cidade eu não tenho. Na minha cidade é assalto todos os dias, assassinato todos os dias, você é o prisioneiro dentro de casa. Então, assim, pela segurança que eu tenho aqui, pela tranquilidade que eu tenho aqui, pela vida que o meu filho tem, né?
o direito de ir e vir do meu filho é respeitada. Ele vai para a escola sozinho, ele já é um cidadão autônomo, ele vai e vem sozinho, ele pega ônibus. Então, essa tranquilidade que eu tenho, por essa tranquilidade que eu tenho, eu não voltaria. O custo de vida também é muito baixo. Você pode ganhar no Brasil 10 mil reais, você vai gastar 11, porque você sempre vai querer um padrão a mais, né? Você paga um plano de saúde muito caro, você paga uma escola muito cara. E por esses motivos que eu sempre falo nos vídeos, se fosse para eu decidir hoje, eu não voltaria. A única coisa que me deixa um pouco apreensiva, né? Me dá muita saudade do Brasil, é da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, de alguns amigos, porque realmente você sente, a sua vida inteira você largou para trás. Isso não tem jeito, você vai sentir. Mas como diz a minha mãe, a gente não pode ter tudo na vida, né? Ou a gente tem isso ou a gente tem aquilo. E no momento eu tô optando mesmo pelo futuro do meu filho. E se fosse para eu decidir hoje, eu não voltaria para o Brasil. Mas essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que seja a opinião de todo mundo. Apesar de que todo mundo que volta para o Brasil, que vai embora, né, se arrepende demais. Para mim, tem valido a pena. Não vale a pena financeiramente, na verdade, profissionalmente não vale a pena, né? Aqui eu tô pensando em fazer uma outra faculdade, optar por uma outra área, outra profissão, aos 35 anos de idade. Tô nova ainda, dá para tentar. Então, é isso. E para finalizar mesmo, eu tenho uma pergunta aqui e uma dica bônus para vocês. Muita gente tem direito, né? Muito brasileiro tem direito à cidadania portuguesa e nem sabe disso. E muita gente me pergunta: Janaína, meu avô era português, minha mãe fala que meu bisavô era português, será que eu tenho direito? Gente, eu não sei nada sobre a cidadania portuguesa. Eu tô acompanhando um pouco, porque a minha sogra tá fazendo o reconhecimento e a minha sobrinha também fez o reconhecimento da cidadania. Então, assim, eu fiz contato com uma pessoa, que é a Érica, uma pessoa maravilhosa, se tornou também uma amiga minha. A Érica é da BBS, tá? É uma empresa aí do Brasil de assessoria. E o que eu posso dizer para vocês é que netos de portugueses, mesmo que os avós já sejam falecidos, filhos de portugueses, têm direito à cidadania portuguesa. E eu acho assim que vale a pena você pesquisar a sua genealogia e ver se você tem direito. Se você tem direito, investe, não é caro, vale muito a pena, te legaliza para você viver aqui em Portugal tranquilamente. E a BBS, que é linkada muito ao nome da Érica, né? Ela também faz assessoria de vistos, o visto Gold, o visto de aposentado, de empreendedor, o visto para quem tem alguma renda no Brasil, né, como imóveis ou alguma aplicação, que é o mesmo visto dos aposentados, visto de trabalho. Então, assim, você pode pesquisar. Além disso, a Érica faz também a equivalência e a validação do diploma. Ela também pode te assessorar a abrir uma empresa em Portugal, ou se você está em Portugal, quer abrir uma empresa no Brasil também, ela faz esse trabalho. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos da Érica, tá? Sei que você vai ser muito bem assessorado. Fala lá: olha, a Janaína falou muito bem de você. Ela que está fazendo o reconhecimento da cidadania da minha sogra. Ela fez o visto para quem tem rendimentos próprios de uma amiga minha. E todo mundo que me pergunta, eu indico ela. Então eu pensei, por que não falar dela num vídeo, né? Que a pergunta de muita gente: Janaína, eu quero ir para Portugal, mas eu não quero ir legal. Você tá certo, se você pode vir legal, legalizado, venha, vale muito mais a pena. Porque as pessoas vêm legal
e tem que ter muita raça mesmo, assim, sabe, para aguentar tudo que vem pela frente. Para alguns vale a pena, para outros não. Uns vêm e ficam, outros voltam. Então, assim, se você tem possibilidade de vir legalizado através de uma cidadania europeia, que a Érica faz, ou se você tem condições de vir legalizado através de um visto que ela também faça, por que não? Né? Conversa com ela, não é caro, vou garantir para vocês que não é caro, vale muito a pena. E você pode vir com a passagem só de vinda, ao invés de você vir como turista, comprar 2 passagens, vinda e volta, porque você tem que comprar de volta se você vier como turista. Você economiza na sua passagem de volta e paga um visto. Simples assim. Então, se você tem um dinheiro, foi mandado embora, tem um dinheiro para investir e quer sair do Brasil, investe num visto. Conversa com ela que ela vai te dar todas as opções. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais perguntas, vocês podem mandar. Eu sempre respondo individual para todo mundo. Mas se você... Oh, meu vizinho de cima arrastou uma cadeira, desculpa. Mas se você tiver mais dúvidas, vocês podem mandar que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Obrigado por fazer o meu canal crescer a cada dia. E eu tô aqui para contribuir com o que vocês precisarem, porque quando eu quis vir para Portugal, eu não encontrei pessoas que me dessem acesso a perguntar diretamente, como as pessoas me perguntam. Me fazem perguntas pelo YouTube, me fazem perguntas pelo WhatsApp, me fazem perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, e eu respondo todo mundo. Eu não tenho problema nenhum de responder, porque eu acho que a vida é isso. Eu não tenho por que não responder vocês, né? Por que desanimar vocês? Eu falo a realidade. A realidade é que você tem que vir com vontade de trabalhar. Se você tem vontade de trabalhar e se você tem ânimo, se você tem garra, venha. E dou algumas dicas da melhor forma para você vir, tá bom? Vou deixar na descrição, então, tudo direitinho para vocês, o contato da Érica, o contato da BBS, e vocês podem fazer o contato e eles vão te atender maravilhosamente bem, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você ainda não curtiu, curta o vídeo, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva.